Boa noite, meus amigos. Hoje, pelo pedido de uma pessoa que assistiu meu vídeo de guia de LTS, eu vou estar fazendo um guia prático e rápido aqui sobre a maldição de Glashheim. E eu não vou ficar enrolando, eu vou ir direto ao assunto, de parte por parte da instância, pra galera que tem dúvida, que tá falhando, que tá com medo, conseguir passar. Não vou enrolar muito. Ele vai ficar um pouquinho longo, talvez, porque eu não vou cortar, eu vou deixar a instância completa para ir explicando parte por parte. Então, quem está com dúvida, ou se já manjou alguma parte, só pula, vou colocar timestamps, fase 1, fase 2, fase 3, etc. E basicamente é isso. A primeira dica sobre fazer maldição de Glasheen é: não mate esses monstros aqui no começo. É desnecessário, você vai perder tempo, você pode morrer. Os Kalitzburg eles têm muita esquiva, então se você é um personagem com baixa destreza, você vai se ferrar aqui. Então pode simplesmente ignorar essa parte. Finge que ela não existe, deixa os NPCs falando, já vai direto pra cá, aqui pra esquerda. E aguarda, né? O início da instância, o início real, né? Outra coisa que também eu vou fazer é fazer com o set mais básico possível. Eu entendo que agora a bota e o óculos eles não estão tão baratos assim, mas acho que a grande maioria das pessoas já tem e eles não fazem uma diferença tão gritante assim. Os acessórios podem ser qualquer um também, não tem necessidade de ser esses acessórios. Você pode também tranquilamente trocar a bota de Arcangeling pelo coturno do Éden. Tanto faz se é o 1, se é o 2, se é o 3. Não muda muita coisa. Não é necessário um chapéu de Hide Word, você pode fazer com o chapéu da aventura mesmo. Esse item aqui, dane-se, ele tá aqui porque eu dropei. E capa, mochila da aventura é bom tal, mas também não tem necessidade. A diferença mais interessante aqui, em algumas partes, é que você vai querer fazer um switchzinho, sabe? Para quando você for utilizar lâminas retalhadoras. Sobre o Alt Q dos Shadows, eu recomendo altamente vocês comprarem o combo Cabal e o Espiritual, porque eles ajudam bastante no sustain. Mesmo no mais zero, ele já dá esses efeitos aqui, quando você utiliza o combo, eles ajudam bastante seu sustain durante a instância. Então, eu não sei quanto que tá o preço agora, porque eu nem fui atrás de ver isso, mas eu acredito que não deve estar muito caro. Eu tenho algumas partes na Cafra também, eventualmente. Não tenho eles completos, mas na Cafra. Eventualmente eu posso mandar para alguém que tiver com muita dificuldade ou não estiver tendo acesso também. A última dica que eu posso dar aqui antes de começar a instância é: façam sempre o visual do evento. Porque o visual do evento sempre ajuda muito nos stuffs. Vou tentar fazer o máximo mínimo, aliás, o mínimo de poção possível. Mas sempre façam os itens do evento, que além de dar um bônus de XP, te dá ataque ou ataque mágico, te dá bônus de regeneração por stuff, etc. A arma, eu acho que é a que mais vai fazer diferença aqui, e eu não fiz outra Catar de Cinzas para mostrar, mas vocês vão perceber que o impacto vai ser muito ínfimo dessa Catar mais 9. Ela não muda muita coisa não. De bônus, eu tô com a Cafra dos Biscoitos aqui ainda. Dá pra ignorar esse bônus aqui, não é nada demais, é uma pequena de HP, uma pequena de SP, mas você pode simplesmente usar os venenos de GX se você tiver, que eles fazem um trabalho semelhante. Enfim, uma Despertar, um Néctar Divino, ele não tá dando esse bônus de ataque que tá falando aqui, ou pelo menos não tava, mas enfim, é isso. Você pode também, se quiser, utilizar um conversor de fogo para ajudar a ter mais um pouco de dano aqui. Provavelmente o dano com o conversor de fogo compensa o refino da Catar. O conversor de fogo é baratinho, você faz com sangue escarlate ou com o coração flamejante, quebrando ele na quest de Umbala. E você pode criar um sage só para criar os seus conversores lá e comprar os pergaminhos em junho. Essa primeira parte da instância basicamente é o seguinte: não mob muito. Se você não tem muita confiança, se você tem um pouco de medo de fazer a instância, não mob muito.
vive um bom 5, 6 bichos, assim, no máximo. Já mata, termina de matar eles, vai pra próxima parte. Não. Eu sei que eles parecem não apresentar muito risco, mas principalmente se sua armadura não tiver Dark, o elemento de ataque deles pode te dar um pouquinho de dor de cabeça. Se todos eles usarem ao mesmo tempo, se a esquiva não for tão alta, ou sua precisão não estiver tão boa assim também. Mas é basicamente você matar os zumbizinhos aqui. Eu faço essa rota aqui por baixo, porque eu acho que ela é a mais rápida. E é basicamente isso. Mata os bichinhos, tranquilo, sem pressa. Essa instância, o esquema dela é você não ter pressa, você fazer na tranquilidade. Quanto mais pressa você tiver, quanto mais nervoso você ficar, mais problemas você vai conseguir arrumar para sua cabeça, sabe? Essa parte aqui, esses mobs, eles costumam dar cegueira também. Então você pode simplesmente vir aqui, botar uma vípera, ficar imune à cegueira e não arriscar não curar pelo efeito do combo Cabal e da Catar de Cinzas. Mas assim, se você não juntar muitos mobs, dificilmente eles vão te dar cegueira por causa da esquiva. A precisão deles não é muito alta, então pode ficar tranquilo. Se você seguir mais ou menos esse caminho que eu tracei aqui, sempre nessa sala quadriculada aqui, você vai terminar a primeira parte da instância. A primeira parte bem tranquila, esses bichos não representam nenhum tipo de problema. Como eu disse, se vocês utilizarem um conversor elemental de fogo ali, vai compensar o dano da minha catarta mais 9. Mas se alguém eventualmente quiser, eu posso tentar fazer a instância até com uma catar de NPC. Só que aí é óbvio, né? Você vai precisar de uma menor de vida, umas coisinhas assim, ou a skill de veneno num nível um pouquinho mais alto para você ter esse sustento de HP que vai te faltar pela falta do catar de cinza. A segunda parte, vocês podem ver ali que eu só esquipei os Arcloses. Não proca esses Arcloses de Sicário, não tem necessidade. Você vai arriscar muito sua vida, porque quase todos os monstros desse jogo, eles têm um golpe que chama Element Ataque. O que é esse Element Ataque? É um ataque de propriedade, como diz, né, a habilidade, um ataque de propriedade. No caso dos Arcloses, é um ataque de propriedade de terra. E geralmente é uma porcentagem do ataque desse Arclose. Então, por exemplo, eu posso ir atrás de descobrir isso aí, mas, por exemplo, os zumbis aqui, eles têm um dano de mais ou menos 1000, 1200, que eu me lembro agora. Eu vou até deixar eles me bater aqui, ó. Vamos ver se vai acertar. Ó, 2k. Então, o que acontece? Um elemento de ataque desse zumbi vai bater uma porcentagem vezes esse 2k. Eu acho que o elemento de ataque do zumbi é no mínimo 200% do ataque dele, ou seja, ele vai bater 4k. Isso também se aplica aos Arcloses, entendeu? Então os Arcloses, eles têm um pouco menos de ataque, eu acho, que os zumbis, mas eles spamam o elemento de ataque deles. O que você pode para driblar esse elemento de ataque dos Arcloses? Você pode usar uma armadura com carta arenoso, porque por se tratar de um ataque elemental, você vai mitigar o dano deles. Você pode usar uma carta Rod na capa, que eu não recomendo muito, porque eu acho que é um pouco desnecessário. Você pode simplesmente passar por cima deles, invisível. Que mais? De cabeça. É basicamente isso. O ideal é você evitar. Se sua classe não consegue evitar, aí é outra história. Quando eu tô de feiticeiro aqui, por exemplo, eu jogo uma barreira de fogo, jogo uma skill e aí eu me aproximo do corpo pra a skill já tá dando dano neles. Aí no que tá terminando de dar os hits da onda psíquica, eu jogo um pó de diamante e tal, já mata os Arcloses tudo. Eles não tem tanto HP quanto os zumbis, eu acho que eles têm uns 100 e poucos k, mas eu posso confirmar isso também. Mas é basicamente isso. Esse é o caminho que eu faço até a próxima NPC.
sempre tentando evitar ao máximo procar os Aircloses. Se eventualmente você procar os Aircloses sem querer, você pode tentar só recuar e ficar invisível, não é uma má ideia. Mas tenta evitar procar esses Aircloses. Você não tem a necessidade, a obrigação de lutar contra eles. E eles são, na primeira parte da instância, são o maior risco aqui de longe. É bem maior do que os zumbis, por exemplo. Se você tiver com alguma classe mágica que não tem esquiva, é ideal que você venha com reduções, né, com carta pé grande, com armadura com arenoso. Você tentar mitigar esse dano da maior quantidade possível, né? No caso de feiticeiro, por exemplo, eu dou proteção arcana. O que me dá um pouco mais de dor de cabeça nessa parte dos Aircloses é quando eu venho de AB aqui. Quando eu faço aqui de AB, eu tenho que jogar um escudo mágico no meu pé, dar um Adoramus, renovar o escudo mágico e dar o segundo Adoramus. Porque o AB não dá muito dano nos Aircloses, por se tratar de uma habilidade de dano sagrado. E eles dão muito dano no AB mesmo. Enfim, ó, terminou a segunda parte da instância. Já estamos aqui há mais de 10 minutos. Então continuamos aqui, ó, na tranquilidade. Fica invisível, ocultação, furtividade também funciona. Fica invisível e vai para a próxima parte tranquilamente. O que eu posso recomendar nessa próxima parte aqui? Você colocar os 7 Manux, porque você vai precisar de dano na retalhadoras. Porque a ideia é você causar o máximo de dano nas retalhadoras possível. Eu poderia colocar essa luvinha aqui, mas eu vou ir de anelzinho aqui mesmo. Uma opção barata também é o anel de safira, eu acho, que é o anel dos orcs, na verdade, eu acho que é o nome. E você pode pegar encantamento de crítico nele, pode pegar encantamento de ataque, precisão também, se for necessário. Mas é só isso que é necessário, você ter um daninho melhorzinho na lâminas aqui, para você poder matar os mobs mais tranquilamente possível. O segredo dessa terceira parte da instância é você também não mobar. Porém, os Hydrix, eles têm um pouco, não diria um pouco, né? Mas eles têm bem mais dano do que os zumbis. Então, por exemplo, se você mobar muitos aqui, você provavelmente vai acabar morrendo. Não é recomendado mobar esses mobs aqui, principalmente quando eles usam a habilidade de impacto explosivo, dá muito dano. Mas o algoz da gente aqui é definitivamente os arqueiros. Os arqueiros são os maiores problemas, porque eles dão muito dano, a gente não usa escudo, não tem como a gente mitigar esse dano. Então você tem que jogar com muita paciência nessa parte da instância para não acabar se comprometendo. Se você quiser, você pode usar até um veneno mortal aqui também, não tem problema. A instância vai te dar um profit de mais ou menos de 500k a 1kk e 800, 2kk cada run. Então não economiza veneno mortal. Não vai nessa de economizar veneno mortal, que não quero gastar. Não gasta, se você tá com medo, gasta. Para complementar o dano crítico aqui, você pode usar uma Pyrexia, que vai ajudar bastante no seu dano também. E quando for situação assim, ó, tem muito arqueiro, você pode ir matando os que estão separados primeiro, tá vendo? Ó, matei esse separado. Ó, tenta não, se começar a juntar, tenta dar um disengage. Tenta se afastar um pouco, não enfrenta muitos não. Os arqueiros, a quantidade segura de arqueiro que você pode tancar é 2. 3 eu acho que já dá uma zoada da hora na esquiva e você vai acabar morrendo. Eles têm habilidade, eles têm várias habilidades, né? Eu vou listar elas aí na tela, vou deixar uns avisos, né, sobre as habilidades deles. Mas eles podem causar bastante dano muito rápido. Quando você vê, você tá morto. Ou você é empurrado para trás, do nada você morre. Então, só não moba. Joga tranquilo, tá vendo? 14 minutos, o tempo limite é 1 hora. Eu sei que ninguém quer ficar 1 hora na instância, sabe? Ninguém quer ficar o tempo máximo. Mas assim, é melhor o garantido, né? Do que
você só wipar e ter gasto seu tempo e seu Zen sem ganhar nada em troca. Enfim, você continua. Essa parte aqui tem vários arqueiros aqui, você vai invisível passo a passo. Lembra, sempre tentando... Joga como um assassino, sabe? Se comporte como um assassino. Mata de um em um. Não pensa que você é um RK, que você vai mobbar aqui nesse bicho ali, porque você tem muito HP. Que você não é um RK, tá ligado? Nunca se esqueça que você não é um RK. Mata um por um. Se o SP começar a baixar, usa uma cicuta para curar seu SP devagarinho. Quando tem vários bichos assim, ó, até 3, você pode girar um pouquinho para tentar recuperar seu SP. O Hide Word ajuda um pouco aqui, sabe? Tá vendo como recuperou bem? O Hide Word ele tem uma porcentagem melhorzinha do que o Chapéu de Aventura. Então, ó, tem 1 ou 2, até 3 dá pra mobar pra recuperar esse SP aqui, ó. Mais do que 3 eu não recomendo de jeito nenhum, é meio perigoso. Ainda mais sobre um ponto muito importante que eu vou falar nesse vídeo, que é a sua vitalidade. Vamos falar sobre a vitalidade agora. A maioria da galera que fala sobre Sicário, ou que já fez guia, ou que joga às vezes até de GX, não dá muita importância para o status de vitalidade do seu personagem. Só que vitalidade é muito essencial nesse personagem. Porque pensa comigo, você não usa escudo. Você geralmente não utiliza equipamentos de resistência. Até de neutra geralmente você não vai usar. O que vai te proteger de não morrer? A sua esquiva? Em alguns momentos sim. A sua habilidade? Em alguns momentos também, mas nem sempre. Então é ideal você ter altos valores em vitalidade muito cedo no jogo. Eu, por exemplo, eu coloquei 90 de vitalidade antes mesmo de ter sorte e força. Por quê? Porque eu tenho um HP pool legal, os bichos não vão matar facilmente, a defesa fica legalzinha, entendeu? Então, o fato de você não utilizar um escudo, você não ter proteção, é muito importante você colocar vitalidade nesse personagem. Eu diria até que vitalidade é o atributo mais importante nesse personagem. Talvez ali competindo com agilidade, né, que é por causa da perícia esquiva e tal. Mas eu diria que vitalidade é muito importante nesse personagem. A outra razão muito importante também da vitalidade é que a gente tem a classe com o segundo maior HP pool do jogo. Então, quando a gente coloca a classe lá sem nenhum bônus, sem nenhum equipamento, o Sicário é a classe que tem o segundo maior HP do jogo. Ele só fica atrás do RK, justamente por causa dessa deficiência dele de não utilizar escudo. Ele precisa desse HP. Então, quando você não coloca vitalidade no seu personagem, você está desperdiçando um bônus passivo dele, né? Você está desperdiçando uma coisa muito importante do seu personagem. Então coloque sem medo vitalidade no seu Sicário. Ah, mas o Char é pra dano. Sim, dano ele já tem, você vê, ó, 66k. Não tô precisando uma Lemosa consumível. Beleza, Catar, né? Mas assim, não caia na ilusão de, vou colocar sorte pro meu personagem critar muito. Até porque o 7 Manux nem escala com sorte. E ele é com certeza o conjunto que mais vai te dar dano crítico e na retalhadoras no early game, então não tem nenhuma razão para o seu status de sorte ser tão alto assim. O meu mesmo, ó, tô com 111 ainda, eu nem peguei o 120 da bota temporal. Então, coloque vitalidade no seu Sicário. Criar um movimento no Latam, que é coloque vitalidade no seu Sicário, pelo amor de Deus. A outra razão de você colocar vitalidade no seu Sicário, que é muito importante, principalmente para essa instância, é que o Andarais, ele tem uma habilidade que chama Impacto Explosivo, né? Que os Hydrix também tem, que é a mesma habilidade do Cavaleiro. E ela dá mais ou menos uns 30k de dano. O que significa que, se seu HP for menor que 30k, você corre um risco seríssimo de só tomar um insta-kill quando estiver lutando contra o Andarais. E não adianta tá de Armadura Sombria, porque a Armadura Sombria vai te proteger de ataques da propriedade sombria. Ó,
cagada aqui. Quase que eu aprontei. Vem aqui, bota uma cicuta, regenera um pouquinho de SP. Analisa o... Não, bebita. Analisa o bagulho aqui. Vai lá, mata o que tá aqui atrás primeiro. Ó, só 2. Dá pra tentar recuperar SP nele, ó. Recuperou, tá vendo? Ó, só com o chapéu de aventura. Uma coisa que define muito também o andamento desse calabouço, dessa instância, é se os cavaleiros da segunda parte vão trocar rápido ou não, né? Se eles demorarem muito, isso pode te atrapalhar um pouquinho. Mas não se preocupe com isso. Se der azar, vai dar azar. Não tem muito o que fazer. Nesse chefe aqui, geralmente, eu já boto a sombria. Porque eu não quero tomar o espírito dos amaldiçoados dele, que dá muito dano. Eu uso a Perexia para aumentar meu dano crítico. Você pode usar um Window de Fogo para aumentar seu dano mais ainda, porque esse monstro é da propriedade de terra. Mas eu não vou usar porque eu quero continuar com o bônus da... sem bônus elemental na Catar para meio que anular esse refino mais 9 dela. Aí você dá garra sombria. Se petrificar, fica tranquilo. Já ele quebra. Aí, ó. Isso é muito importante também, ó, para todo sicário. Mais duas coisas que eu esqueci de citar sobre esse boss aqui. Citar rapidinho. A primeira é, sempre anda de pote verde de sicário. Independente se você vai fazer o GH, se você vai... qualquer coisa. Uma arpia te dá silence no momento errado, você pode morrer no level 150 para ela, se você vacilar. Então, ande de poção verde. A segunda coisa é que naquele boss você pode usar o chapéu de Aldjun. Ele é da raça demônio. Então, se você, por alguma razão, estiver tomando dano dele, você pode utilizar o chapéuzinho de Aldjun, que ajuda também na redução. Essa parte da instância, o que você vai fazer? Você vai mobar os mobs para longe, vai pular no Raidrick e vai matar ele. Aí, de preferência, você vai matar o cavaleiro logo depois, porque o cavaleiro ele dá chuva de meteoros quando o HP dele tá mais ou menos ali para baixo da metade. E essa chuva de meteoros dele dá um dano bem considerável. Então, tente matar o cavaleiro e o Raidrick arqueiro o mais rápido possível. De resto, não tem muita preocupação. Ó, matou o Raidrick. Ó, tá no meio do pagode aqui, ó. É meio difícil acertar mesmo. Começa a girar. Com EDP, e que é o que eu recomendo altamente você tá potado aqui, você não vai ter muito problema. Quando você estiver fazendo essa parte da instância também, toma cuidado de usar a ocultação para ir nos spots de mob. Que eles não vão procar e quando você ficar visível, eles vão procar insta em você. Então, um pouquinho distante, você vem, proca os mobs. Não é muito interessante procar todos os mobs de uma vez, que eles vão quebrar sua esquiva muito rápido. Então, sempre fica visível um pouquinho antes, para eles irem atrás de você. Você matar o arqueiro. Qualquer coisa não precisa nem ficar invisível. Usa mais ocultação para ir mais rápido, para economizar tempo. Vou ver se ele vai dar uma chuva de meteoros aqui para vocês verem o dano mais ou menos. Aí, ó. Um hit da chuva, eu tomei 17k de dano. Imagine se eu não tivesse vitalidade nesse personagem. Podia ser um wipe,
Então muito cuidado com chuva de meteoros do Cavaleiro Sanguinário Amaldiçoado. Matou todos os spots. Continua. Realmente, às vezes o RNG não vai estar do seu lado, mas não priemos cânico. Continua fazendo o que eu falei. Pula lá no arqueiro, que ele é o que pode mais encher seu saco. Matou. Aí, ó. Procou, parou de matar. Por quê? Porque essa instância tem um bug que às vezes quando você continua matando os mobs, você acaba procando o cavaleiro pela segunda vez. E aí o primeiro que nasceu, ele acaba desaparecendo. Aí te lascou, entendeu? Aí você vai ter que procar uma terceira vez. Entendeu? Então. Viu o proc ali, ó? Uma existência com força maligna pode ter aparecido. Já sai. Dá recuar. Não mata mais nenhum. Obviamente, se não tiver o que você fazer pra sair fora, beleza. Ó, outro problema aqui, ó. Viu o impacto explosivo desse palhaço? 17k de dano também. Então é por isso que eu falo. Sicário com baixa vitalidade sofre muito nesse jogo. Essa parte da instância aqui, recomendo novamente. Usa um veneno mortal e segue seu caminho. Não economize veneno mortal. Essa parte meio complicada aqui, que geralmente tem vários arqueiros aqui. Ó, trocou, saiu fora. Esses vários arqueiros que eles vão estar aqui, tenta, igual eu falei, joga como se fosse um assassino, porque você é, né? Não tenta matar eles muito, vou matar eles rapidão e já vou pra próxima parte. Cara, joga tranquilo, você vê? Tô jogando na paz. E ó, vai dar tempo de fazer tudo. Ó lá, o impacto explosivo de novo. Esse deu um daninho, pica. Tá vendo? Eu tô jogando na paz, tranquilamente. Troquei os dois cavaleiros. Tô indo pro Andarais. E é isso. A EDP que eu botei pros cavaleiros vai servir pro Andarais. No total, a EDP hoje tava 60k cada. No total eu gastei 120k. Vamos ver o lucro depois, né? Aí você proca aqui, Rimelmes. Você sempre começa essa batalha com HP no máximo que você puder, por causa da habilidade que eu falei do Andarais, o impacto explosivo dele pode te matar. Então não vai com a metade do HP assim não. Eu vou potar, porque metade do meu HP é 20k e eu já tomei 30k do impacto explosivo dele. Então vá sim com HP full. Não quer botar nada, vai uma esquamata. SP, mais ou menos metade da SP eu acho que é suficiente. Não vou botar conversor de novo, para ter uma experiência parecida com a original. Se eu não tivesse uma Catar mais 9, né? Você pode usar aqui também Passos da Ilusão, para ficar bem mais resistente, para não correr o risco de tomar um estaqueio cabuloso dele. E aqui é muito importante, na verdade não é muito importante, é essencial, é 100% essencial você tá com armadura sombria, porque as habilidades Dark dele dão muito dano e podem te matar com muita facilidade. Aí ó, na hora de matar ele usa uma Pyrexia. Vamos equipamentos novamente. Se seu HP abaixar durante a luta, pota, não briga com ele de HP baixo. Ó, tomei um dano de 9k do Critical Slash. Potei. Usei 2 pipocas, acho, no total. Peguei os lootzinhos. Pega a sua maninha coagulada. Essa parada da mana coagulada, lembre, não se esqueçam disso. Tanto a do Origem da Maldição, quanto a do Andarais. Se vocês não pegarem as recompensas de mana, a instância não dá progressão pro próximo NPC e acaba que vocês acabam bugando a instância. Então, lembrem-se sempre de falar com o Vermund aqui e depois falar com... não lembro quem que é lá em cima, acho que é o Henrich. Falar com eles para pegar sua recompensa de mana coagulada.
Terminou a instância, matou Andarais, passa invisível lá no Zar Close e vem aqui para a sala secreta colher os frutos do seu farm suado de um grande ou não tão grande assim assassino. 100% das vezes você gastando 2 a 3 EDPs você vai recuperar o seu investimento. Então, como eu falei, não tenha medo de gastar EDP. Não tenha medo de gastar EDP. Gasta EDP. Ah, tô com medo, velho. Usa EDP, velho. Não arrisca. Aqui já paguei tudo já o que eu gastei. Já ganhei lucro em cima já. Mais uma prata. E por último, mais um ouro. Só de mana coagulada aqui, se você vender a 30k, 25k, você já paga tranquilamente seu investimento. Eu vou lá na cidade agora, simular que eu fosse vender no NPC, só para ver o lucro final da instância. Para vocês verem que mesmo que eu gastasse bem mais EDP do que eu gastei, ainda seria extremamente worth. Novamente, no Andarais, eu não usei conversor, então você pode só ignorar essa catarse de cinzas mais 9. Provavelmente com um conversor de fogo você vai dar mais dano, mesmo com uma mais 4. O nível de base importa bastante também para habilidade. Deixa eu voltar para a cidade que eu gosto de ficar. Então, isso pode dar uma diferença no dano também. Encerrar a instância. Vamos lá vender as porcaria. Guia da Morte não compensa vender, não. Uma unha, uma pala, espelhinho. Aí, ó. Sem superfaturar, você já tem um KKI 300. Ou seja, com esse 1 KKI 300, com o preço que está EDP no dia de hoje, você conseguiria comprar mais de 20 EDPs, tranquilamente. Eu tinha 5 EDPs no começo, 6 EDPs no começo da instância, eu usei 2. O joguinho dos venenos, sempre importante você utilizar, o esqueminha dos venenos. Você pode também utilizar a Curare para andar mais rápido durante a instância, se você quiser. Eu não utilizei porque eu queria fazer a instância com paciência, né? Você pode usar uma poção mental para reduzir o custo de SP durante a instância. Você pode usar uma bebida de Algar que dropa no Palácio das Mágoas para aumentar seu dano. Abrasivo não vejo tanta necessidade. Bolinho também vai ajudar seu dano. Ele tem pouca diferença do Néctar Divino. E é basicamente isso, pessoal. Para quem tá com medo aí de fazer a instância, bem tranquilo. Só ter paciência, tranquilidade, calma. Conhecer bem os inimigos que vocês vão enfrentar, que a instância é muito fácil. Beleza? Boa pra nós. Tamo junto. Qualquer coisa, dá um alô aí, lá no Discord. Me dá um likezinho aí, por gentileza. O vídeo não dá trabalho nenhum. Um likezinho só pra eu ficar feliz que eu tô ajudando alguém mesmo. Beleza? Boa, tamo junto.